Então, olá pessoal, vamos começar com a nossa revisão de conteúdos para a recuperação. Cada aula eu vou colocar um vídeo explicando novamente os conteúdos. Novamente não, porque algumas atividades não tinham vídeo, porque só aprendi a gravar há pouco tempo, então não me isole. Então vamos ver se com essa revisão de conteúdo há uma melhora na situação das notas. Tem muito aluno acumulando atividades, tá? Todos os dias, de segunda a quinta, tem atividade para fazer de matemática. Não deixem acumular, ok? Então vamos lá. Números quadrados perfeitos. Deixa eu só arrumar aqui. Eu não sei por que ele... Então, o que é número quadrado perfeito? Tá. Número quadrado perfeito são números que são obtidos quando eu elevo ao quadrado. No caso, o número 1, por exemplo, é quadrado perfeito? Sim, porque 1 vezes 1 é 1. Número 2. Quem que é o quadrado perfeito dele? É o 2 vezes 2. 4. Quem que é o número quadrado perfeito do 3? 9. Número quadrado perfeito do 4? É o 16. Isso é fácil de entender quando trabalhamos com números pequenos. Mas e com números grandes? Como 144 e 450? Aí começa a ficar mais difícil. Então nós vamos usar o que? A fatoração, usando os números primos. Tá? Então, para descobrir se um número grande é um quadrado perfeito, ou seja, que existam dois números que, multiplicados, resultam ele, né? Isso daqui vai ser importante para o nono ano a gente começar a calcular raiz quadrada, tá bom? Então vamos lá. Então aqui ele fala, se todos os fatores tiverem expoente par, então significa que a gente vai trabalhar com potência. Então a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó, no expoente. Não importa se eu usei um número primo, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber se o número vai ter expoente par. É isso que interessa para ele, não qual número vou usar. Mesmo porque somente o 2 é par nos números primos, o resto é tudo ímpar. Então vamos lá. O que eu fiz com 144? Eu dividi usando apenas o número 2, até não conseguir mais. Então 144 dividido por 2, 72. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. E 18 dividido por 2, 9. Quando chega aqui, não dá mais para dividir usando o 2. Então eu vou usar o próximo número primo, o 3. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então o objetivo é chegar aqui. O que foi feito logo em seguida? Quantas vezes o 2 apareceu? 4 vezes. Então ele se transformou nessa potência aqui. E é isso que eu quero analisar, a potência. O número 3 foi usado 2 vezes.
Então, ele vai virar essa potência, com o expoente 2. Agora, é quadrado perfeito? Ele é quadrado perfeito. Porque o expoente 4 é par e o expoente 2 é par. Então, o que eu vou olhar é esse númerozinho aqui em cima, não o valor que eu usei. Ok? Então, aqui. Como os fatores encontrados apresentam um expoente par, 144, é um número quadrado perfeito. Perfeito. Agora, 450. Eu vou fazer a mesma coisa. Começo, então, a divisão por 2. E lembrando, não pode dar número com vírgula. 450 dividido por 2, 225. Não dá mais para dividir por 2, então eu vou usar o 3. O resultado da divisão é 75, dividido por 3. O resultado deu 25, então 25 não dá mais para dividir por 3. Sim, isso pode acontecer. Eu ter que usar outros números, porque o que me interessa é o expoente. É ele que vai dizer se é ou não quadrado perfeito, tá? Então, eu usei o 2 uma vez. O número 3 eu usei duas vezes, que está aqui no expoente. E o 5 foi usado duas vezes, que é o que está aqui. Por que ele não é? Por causa do expoente 1, que é ímpar. Porque ele fala, todos os fatores tiverem expoente par. Todos, ou seja, não adianta ter um. Se tiver um, todo o resto pode ter expoente par, não importa. Ele não é quadrado perfeito. Ok? Então, no exercício, você tem que fazer a mesma coisa. Pegar esses números e fazer essa fatoração para descobrir se são quadrados perfeitos ou não. Vamos para o próximo conteúdo. Raiz quadrada de um número não negativo. Que é isso? Que é isso, doutor? Então, aqui a gente vai usar os números quadrados perfeitos, mas não para fazer o cálculo direto, mas para fazer um cálculo mais aproximado. Então, o que acontece aqui? O 576, ele fala, eu quero verificar se esse número tem raiz quadrada. Então, para mim fazer um cálculo por aproximação, eu vou utilizar a seguinte ideia. Ups. É como se eu fosse usar a tabuada, tá? Não, dos números quadrados perfeitos. Então, eu estou usando isso aqui.
Mas 11, 12, 13, não, aqui eles não entram, tá? Porque a ideia é você trabalhar com a aproximação. Então, vou fazer até uma. Sempre a gente poder usar lá no exemplo. A tabuada dele é assim, tá? Então, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 400, 900, 1.600, 2.500, 3.600, 4.900, 6.400, 8.100 e 10. Então, por que ele está falando que está entre 400 e 900? Por causa dessa tabuada de números quadrados perfeitos. Aqui, ó. Então, por exemplo, se eu escolher, 3.000, raiz quadrada de 3.000, onde que ele está? Ele está aqui no meio. Está entre 50 e 60. Então, a ideia dessa tabuada é para você começar a calcular. Por isso que ele fala, a raiz quadrada do número 400 é 20. Sim, porque 20 vezes 20 é 400. Raiz quadrada do número 900 é 30. 30 vezes 30 é 900. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com 576. Então, se eu sei que está entre o 20 e o 30, eu vou começar. 21 vezes 21, 441. 22 vezes 22. Então, é uma maneira de você não ter que fazer uma tabuada completa. Você usa esses resultados aqui, que são 9 com mais 10. 19 resultados que você obtém bem fácil. Ó, porque se você prestar atenção aqui ó, nos primeiros números, ó, 1, 4, 9, 16, 25, ó, tá aqui. Então são resultados que eu sei. Então eu consigo construir mais, tá? Eu consigo construir mais aqui. Mas até 10.000 usamos facilmente. Ok. Então aqui, como eu já sei no meio de quais raízes, eu consigo descobrir o resultado da raiz quadrada do 576 fazendo poucos cálculos. Então, isso aqui é uma técnica de cálculo de raiz quadrada mais simplificada. Tá? Então, depois que fez isso, nós obtemos a resposta. O 24 é a raiz quadrada de 576. Porque se eu pegar o 24 vezes 24, o resultado é 576. Ok? Então, aqui. Número com vírgula. Nós vamos usar a mesma coisa. 42,25. Vou lá na minha tabela. Aqui, ó. Do 36 já tudo lá para o 49. Então, 42,25 tá. É 6, alguma coisa. Então, eu já sei por onde começar. Ok? Então, isso aqui são as tentativas. Então, como você já sabe com qual número começa a
42,25, você vai trabalhar com os números decimais. Então, você vai começar 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 até 6,5, que no caso é a resposta que a gente está procurando. Então, qualquer número com vírgula que eu pedir a entrada, você usará essa tabuada para saber no meio de quem ele está. No meio de quais raízes. Isso aqui é a raiz quadrada do 49. Esse é a raiz quadrada do 64. Raiz quadrada do 400, raiz quadrada do 1600 e assim por diante. Então, aqui no exercício, sim, 729. Está no meio de quem? Você tem que usar essa tabela para procurar. E depois tentar, por tentativas, fazendo multiplicações, chegar no resultado. E aqui, 12,25. Está no meio de qual? Está no meio de qual deles? E é assim que a gente usa essa tabuada. Ok? Então, vamos para uma matéria mais legalizada. Tchau, tabela. Números irracionais. Número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Não periódico. O que é periódico? As dízimas periódicas são números racionais, pois podem ser representados na forma de fração. Então é isso que significa ser periódico. Eu posso pegar um número e transformar em fração. Como assim? 4/3. É um número infinito. O que significa periódico? Significa que eu tenho um ou vários números que se repetem na mesma sequência. Nesse caso, o 3 se repete na mesma sequência, né? Ele se repete infinitamente. Agora eu percebo que eu posso copiar. No caso, 1 dividido por 7. A fração 1/7. (142.857) está repetindo infinitamente. Aqui ele arredondou, mas eu posso e colocar mais, e colocar mais, e colocar mais, infinitamente. Então, isso significa que ele é periódico, ou seja, os resultados vão se repetir na mesma ordem. Isso significa ser periódico, e números que têm dízimas periódicas são racionais. Então, eu consigo trabalhar com eles. Então, deixa eu diminuir um pouquinho, tá? 18, deixa eu colocar 16. Coloca bonitinho. Raiz quadrada de 2. Então, como que eu vou analisar se um número é irracional? Eu tenho que encontrar um padrão, ou seja, números que começam a se repetir na mesma ordem. 4. Ele se repete aqui. Ok.
Volta a se repetir? Não. Então, já não é periódico isso daqui. 41. Está repetindo? Não. 414. Está repetindo na mesma sequência? Não. Então, você não consegue achar um padrão de resultados. Mesma coisa, número π. 14 não aparece em lugar nenhum. 41 não aparece. 15 não está. 59 e assim por diante. Você tenta achar um padrão e não encontra. Mas esse aqui, ele é periódico? Porque, sim, o 7 e o 0 estão se repetindo. Mas não na mesma sequência, porque aqui eu tenho 70, que depois vira 700, que depois vira 7.000. Então, apesar de parecer que eles são periódicos, não é, porque não segue a mesma sequência. Tá sempre aumentando 1, 0, cada vez que o 7 repete. Ok? Então, aqui no exercício, é uma questão de você identificar. Aqui. Onde está o número irracional? E aqui, raiz de 30 é algum desses aqui? Não. Né? Então, números reais são os números racionais e os irracionais juntos. Então, ele fecha o nosso conjunto numérico. Ok? Ih, rapaz, e agora? Começa usando. Vamos apagar aqui meu quadro negro. Vamos pegar a figurita. Porque eu posso aumentar ele aqui. Pronto, coisa linda. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice têm um lado comum, são denominados ângulos consecutivos, que são também chamados ângulos adjacentes. Então, um ângulo do lado do outro, tá? Então, esse ângulo aqui está do lado desse ângulo aqui. Eles estão do mesmo lado. Por quê? Eles estão com esse elemento em comum. Então, eles são chamados ângulos adjacentes. Tá? Então, eu gosto de falar que ângulos adjacentes são ângulos que estão um do lado do outro. Então, não é nada demais. Bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. O que significa, e o que mais vai interessar para nós é, bissetriz, ela vai pegar esse ângulo completo e vai dividir ele no meio. É isso que é bissetriz, tá? Ela vai dividir um ângulo no meio. Ângulos complementares. Então, vou pegar aqui o meu figurita. Muitos problemas vão exigir que você conheça o que significa o termo complementar. Então, o termo complementar significa que quando eu pego dois ângulos de medidas diferentes, se eu juntá-los e formar um ângulo reto, ou seja, um ângulo de novo, escrevi
90 graus, o ângulo reto, esses dois ângulos são complementares. Muitos problemas de matemática usam esse conceito. Então, é importante saber o que significa ângulos complementares. São dois ângulos que, somados, dão 30 mais 60, 90. Então, 60 e 30 são chamados ângulos complementares. Ok? Então, isso aqui é uma linha reta. Essa linha reta ela é chamada de reta. Tá? Então, essa linha é chamada de reta. E uma reta forma um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é 180 graus. E normalmente nós chamamos de reta. Tá? Então, se você ouvir os termos meia volta ou reta, pode ter certeza que nós estamos falando do ângulo de 180 graus. Tá? Então, quando eu pego dois ângulos e junto eles, e eles formam uma linha reta, eles são chamados de ângulos suplementares. Tá? Então, aqui eu tenho 45 e 135. Somando os dois dá 180. Esses dois ângulos são suplementares. Eles estão formando essa linha. Então, são pequenos detalhes que precisam ser respeitados. Se os dois ângulos juntos formam 90 graus, são complementares. Se formam o ângulo de 180, eles são suplementares. Então, aqui, exercício resolvido. Determine a medida do complemento, ou seja, de um ângulo de 66 graus. Ou seja, esse ângulo aqui forma com o outro 90 graus. Por isso que eu escrevi isso aqui. Eu não sei o valor do ângulo que, somado com 66, vai dar 90 graus. Eu não sei. Então, eu vou resolver uma equação. Para resolver isso daqui, eu vou tirar a prova real. E como é que se tira a prova real? Com a subtração. Então, o 66 vai diminuir com o 90. Pronto, descobri. 24 graus. Então, se eu pegar 24 mais 66, 90 graus. Eles são complementares. E é isso que o exercício pede. Descobrir quem que é o ângulo que vai completar o 66 para virar o ângulo de 90 graus. Então, no segundo exemplo, ele quer o suplemento, ou seja, ele quer pegar esse ângulo e formar essa figura. Então, a soma tem que dar 180. Por isso que mudou para 180, porque eu quero o suplementar. E para descobrir, né, o ângulo que eu não sei o valor, mais o 78 tem que dar 180.
Então, eu vou fazer o quê? A prova real, que é a subtração dos valores que eu conheço. Então, vamos ver. O 102 mais 78 é 180. Suplementares. Então, no exercício, ele pede quem que é o ângulo que vai completar 90 graus com um 74. Qual é o ângulo que vai completar, que vai suplementar esse daqui para virar o 180. Então, não há nenhuma dificuldade. Espero ter ajudado vocês nessa primeira parte da revisão de conteúdos. Vai estar disponível o exercício para vocês resolverem. Até logo e bom trabalho. Valeu!